Olá, Haverins, Borketov, Tsahorai Tovim, ou um Erev Tov. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está vendo esse vídeo, qual for o horário que assim estiver passando para você. Amigos, vamos dar continuidade aqui na terceira parte da porção de Tetzaveh ordena aos filhos de Israel. Ordene, que eles façam ali o azeite. Amigos, nós só um breve resumo. Nós lemos anteriormente sobre a questão do peitoral, tá? Então nós falamos ali sobre a questão das pedras, o nome, as 12 pedras com os 12 nomes dos filhos de Israel. Correndo Gadol lá entrava, representava ali que ele estava representando todo o povo judeu, tá? Nós vamos dar continuidade aqui em mais duas partes da peça da roupa. Na verdade, são duas partes da peça aqui da roupa do Kohen, tá? Vamos lá. Eu vou estar lendo com vocês aqui e nós vamos falando assim aos pouquinhos que nós vamos ler e vamos trazer a mensagem aí sobre o tema do vídeo, tá? Capítulo 28, versículo 31 diz assim: Você fará o manto do avental inteiramente de lã turquesa. Sua abertura para a cabeça deve ser costurada para dentro. O trabalho de um costureiro profissional como a em volta da cobertura da cabeça da armadura não deve ser rasgado, ou seja, é um manto azul, tá? Azulado. A costura era para dentro e era aberto em cima, ou seja, ele colocava primeiro isso, depois colocava o éfode, tá? Por cima. Na borda colocará romãs feitas de lã turquesa, púrpura e carmesim, dando aquela cor meio azulada, avermelhada, ao longo de toda a borda inferior desse avental. Entre em toda volta haverá sinos de ouro, um sino de ouro e uma romã. Um sino de ouro e uma romã. Em toda a volta da borda do manto. Estará sobre Aharon quando ele realizar o serviço. O som será ouvido quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando ele sair, de modo que ele não morra. Meus amigos, vamos lá. Vamos nos aprofundar aqui. O som se ouvirá quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando ele sair, de modo que ele não morra. Na verdade, o que simbolizava essas romãs e o que simbolizava esses sinos, tá? Vamos entender bem. As romãs, elas simbolizavam a fertilidade, a abundância e a prosperidade, tá? Elas representam a bênção divina de Deus sobre a terra do povo de Israel, né? Ou seja, era a promessa de uma nação frutífera e próspera. Esse é o símbolo dessas romãs, tá? Já o sino ele simbolizava a pureza, a santidade e o alerta, como nós vemos aqui. O som será ouvido quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando ele sair, de modo que ele não morra, tá? Então, qual que é o significado? Ele representava também uma pureza, né? O som anunciava a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, alertando o povo para a necessidade de ritual, ou seja, da pureza. Tá? Como o próprio versículo diz. É um alerta. O som dos sinos também ele servia como um tipo de alerta para o povo que se prostrava lá fora e ficava ouvindo o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, né? Junto com as romãs, né? Então, ambos os dois eles simbolizam o quê? A união, a fertilidade da terra e com a santidade do sacerdote, a bênção divina sobre o povo de Israel em todas as áreas da vida. Tá? Esse é o significado simples que eu posso dizer para vocês, tá? Mas eu vou continuar aqui e nós vamos voltar novamente nesse assunto aqui, tá? Nós paramos aqui então dizendo que Deus ele ouvia quando o Kohen entrava e quando ele saía, e assim ele não morria, tá? Rashi ele comenta aqui: a partir de um princípio no negativo pode-se derivar um princípio positivo.
Se ele estiver com as vestes, ele não será passível de pena de morte, mas se ele vier entrar faltando apenas uma das peças, ele era passível de pena de morte. Tá aqui, tá lá no Tratado do Talmud de Sanhedrin, tá? Na página 83b, quem quiser conferir. Vamos dar continuidade aqui. Faça uma placa de ouro pura e grave nela, né, no anel de sinete, Kadosh La Hashem, santo para Deus, tá? Prenda ela sobre um cordão de lã turquesa e deve passar por cima do turbante, ficar na frente do turbante, a lâmina, né, com o nome, e em volta ela estaria presa. Então ela ficaria na fronte ali de Aharon, e Aharon obteria perdão, tá, pelos pecados dos sacrifícios que os filhos de Israel consagram, e todos os presentes sagrados ela estará em sua fronte sempre para se fazer aceitáveis diante de Deus. Ou seja, essa lâmina ela tinha, vamos dizer assim, esse poder, tá? Como estava escrito, Kadosh La Hashem, santidade a Deus, então o Kohen Gadol ele representava todo o povo judeu, e as suas oferendas e sacrifícios que eles faziam, né, ali pelos seus erros, pela santidade da lâmina, eles eram perdoados, tá? Vamos dar continuidade aqui. Faça uma túnica quadriculada de linho, faça um turbante de linho. Você deve fazer uma faixa através do trabalho de um tecelão profissional. Para os filhos de Aharon, façam túnicas e faça para eles faixas, turbantes, para eles dignos e belos. A diferença das vestes do Kohen Gadol para os Kohen, ou seja, no caso dos filhos de Aharon aqui, é que o Kohen Gadol ele tinha 8 peças, ou seja, ele tinha 4 peças a mais, tá? E os Kohen não, ele só tinha o turbante, né, a faixa, e o avental e a túnica, tá? Eram 4 partes. Essa era a diferença. Versículo 41 fala assim: farás vesti-los a Aharon, seus irmãos, seus filhos, com ele, você deverá ungí-los, empossá-los e santificá-los para servirem como sacerdotes para mim. Faça para ele calças de linho para cobrir a nudez deles, da cintura até as coxas. Eles estarão em Aharon e seus filhos quando entrarem na tenda da reunião, quando se aproximarem do altar para servir na santidade das santidades. Né? Para servir na santidade, desculpa. Para que eles não cometam pecado e morram. Esta será a lei para sempre para eles e seus descendentes depois deles, né? Rukaolam, Lou Lezahet, Aharon, ou seja, né? Hukat, vamos pegar aqui o comentário de Derash. Hukat Olam, ou seja, é uma lei para sempre, ou seja, ele é um estatuto para todas as gerações. Enquanto existir o povo judeu, sempre terá esse estatuto. É aquela história que eu sempre comento aqui, tá, meus amigos? É que nós terminamos a leitura. O que eu comento para vocês? Eu sempre falo para vocês aqui que Deus, quando ele deu as leis, estatutos e mandamentos, ele deu para sempre. Não haveria mudança, tá? Ou seja, tudo que vier para frente ser dito depois disso aqui é mentira. Tá? Esse é um assunto muito profundo, não é em relação àquilo que eu quero comentar com vocês. Vamos nos aprofundar aqui justamente sobre a questão dos sinos, tá? E das romãs. Vamos nos aprofundar. Eu já disse que as romãs simbolizavam a abundância, a fertilidade, né? A qual Deus havia dito para o povo judeu que seriam, né? E os sinos representariam também ali um certo alerta, tá? Vamos entender aqui. O Kohen Gadol, ele vestia ali 4 roupas adicionais, né? Incluindo o manto, o avental e o peitoral, o capacete. São 4 a mais do que os Kohen. Ficavam presos à bainha, do manto, 72 romãs e 72 sinos. E isso não é, pessoal, simplesmente, não, coloca aí 72. Romãs e 72, não. Entendam bem. Existem 72 nomes sagrados de Deus na Torá. Sim.
72 nomes. Tá? E o que esses 72 nomes eles representam, né? Eles representam que, na verdade, a totalidade da criação, tá? Deus criou o mundo através da fala, através da Lashon, tá? Então, o cintilar ali dos sinos, né, quando o Kohen ele entrava, ele tinha muitos significados, tá? Os seus sininhos, ou seja, os comentaristas, a maior parte dos comentaristas, eles comentam que era uma maneira de expiação pelo pecado de Lashon Hara. Por que eu estou falando da criação do mundo, Deus ter feito através da língua? Porque muitas das vezes, nós pegamos e usamos palavras em vão. O que é uma palavra em vão? Hoje em dia nós temos, sempre houve, né, palavrões, xingamentos, tá? E não é isso que Deus quer conosco, tá? Deus quer que as nossas palavras elas sejam puras, que elas sejam diretas e elas sejam boas, tá? Então, a questão dos sininhos também, a questão dos sons, era justamente para nos alertar sobre o que som nós estamos falando, tá? Lashon Hara é maledicência, é falar mal dos outros. Então, quando nós examinamos o objetivo e a natureza das campainhas, vemos como isso é possível. O som dos sininhos ele anunciava a presença das pessoas antes que ela entre. E isso demonstra a sensibilidade para com os outros. Tá? Então é um tipo de alerta. Se a pessoa ela é sensível e sente empatia pelos outros, né? O que acontece? Ela certamente ela se refreará de falar mal de outras pessoas. Vocês estão me entendendo? Então, toda essa questão do sino, ela vai muito além. Os sinos também simbolizam o quê? Eles simbolizam uma lição que é chamada de Deret Eretz, tá? Que são boas maneiras. Como eu falo, a Torá ela é um manual de bom comportamento, tá? De como nos devemos nos portar, tá? O Midrash, meus irmãos, meus amigos, ele comenta que sobre o cintilar dos sinos, antes da entrada do Kohen no Mishkan, isso também nos ensina o seguinte: ele nos ensina que devemos avisar antecipadamente quando visitamos outras pessoas e não entrar inesperadamente na casa dos outros. Isso aplica-se mesmo quando ao entrar em nossa própria casa. Então nós devemos entender o quê? Se nós amamos o nosso semelhante, se nós temos empatia, tá? E nós vamos fazer uma visita, nós temos que avisar antecipadamente. Isso também representa empatia. Você não quer pegar uma pessoa de surpresa. Muitas das vezes a pessoa não está apta, ela não está passando bem, ela não quer receber visita. Então, os sinos, eles representavam isso. Como nós lemos aqui, né? Eu vou voltar aqui para a gente falar sobre isso. Ó. O som será ouvido quando ele entrar no santuário, tá? Versículo 35, no capítulo 28. Santuário diante de Deus, e quando ele sair, de modo que ele não morra. Ou seja, o sino ele representava que o Kohen ele estava apto a entrar na casa de Deus. Ele se fazia antecipadamente ouvido, tá? Então você imagina comigo, se para você entrar na casa de Deus, você tem que se fazer anunciado, você tem que estar pronto para poder adentrar, tá? Não é diferente na casa do seu irmão, do seu vizinho, dos seus familiares, não pode ser o seu pai ou a sua mãe. Você não sabe, você tem que se fazer anunciar. Tudo isso é empatia, é você ter empatia pela pessoa, tá? E como eu disse aqui, na sua própria casa você tem que fazer isso, tá? Eu poderia me aprofundar muito, muito mais sobre essa questão, falar para vocês sobre a questão da mezuzá, que é colocada em cada porta de entrada de cada cômodo, onde está o lembrete de Deus, tá, gente? Tá na Bíblia, na sua Bíblia em casa tá falando também, como nós estamos lendo aqui na Torá, Deus fala assim: colocará nos umbrais das suas portas e das suas casas, da sua entrada, esse lembrete. Por quê? Porque a casa, ela também é um templo. Não pense que a sua casa, o seu apartamento, assim como você veja, ele é simplesmente o teu lar. A sua casa não é o lugar onde você se sente bem, onde você consegue se sentir à vontade.
Mas você não se esqueça, ela é justamente também onde está a presença de Deus, tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui, é como eu digo, eu não tenho como estar falando e eu não adentrar sobre esse assunto. Diferente das religiões, o judaísmo, ele prega que o mais importante é a família, tá? O mais importante é você estar com a família do que você estar no templo, tá? Entendam bem. Eu já falei aqui, só que eu vou repetir novamente. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, tá? Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. São 4 mandamentos para Deus. E os restantes? Honra teu pai e tua mãe. Não dizer falso testemunho. Não cobiçar. Não assassinar. Tá? E os demais. Então, são 4 para Deus e 6 para o ser humano. Deus ele está preocupado no que, como a gente se comporta para uns com os outros, tá? Durante todos esses meus 25 anos aí na questão religiosa, ali meus 4, quase 5 na igreja e agora meus 20 aqui no judaísmo, se tem uma coisa que eu percebi nas demais religiões, é isso. O importante é o que você faz lá dentro. O importante é você estar lá dentro. Você saiu dali de dentro, você já não é a mesma pessoa, tá? No judaísmo é totalmente o contrário. O judaísmo ele vive para a família e todos os mandamentos que Deus deu para a família é mais importante, tá? Por isso que as pessoas têm uma noção muito errada sobre o que é uma sinagoga, tá? Uma sinagoga não é como uma igreja, tá? Não é como um templo budista, tá? A sinagoga, ela é nada mais aquilo que Deus fala na própria Torá. Ela é chamada de casa de oração. O que o judeu faz na sinagoga? Não existe culto, tá? Já falei sobre isso, a palavra culto não existe dentro da Bíblia, tá? Essa questão de culto é algo que veio pagão, veio dos pagãos, tá? Que cultuavam, faziam as coisas. Não. O termo usado na Bíblia é avodar, fazer um serviço. Você está prestando um serviço para Deus. Eu estou me tornando aqui repetitivo sobre esse assunto, mas não tem como, porque nós estamos falando justamente sobre a questão do tabernáculo, do serviço, não o culto, né? Que o Correndo fazia um culto, ele fazia um serviço a Deus. Tá? As sinagogas, hoje em dia, elas representam a mesma coisa. Ela é um mini templo. Tá? Então, quando você vai na sinagoga, você não vai cultuar, você não vai ver uma pregação eloquente, não. Você está indo ali para fazer as suas tefilá, as suas orações. Sinagoga também é um lugar de estudo, tá? Tem ali dentro muitos lugares, como se fosse uma yeshiva, onde você pode estudar. No Shabat, onde que se reúne a maior número de pessoas, você vai lá e faz todo o serviço da manhã, o serviço da tarde. Você ouve a paraxá da semana. Você ouve uma drachá, tá? Mas é totalmente diferente daquilo que a pessoa pensa, tá? Pessoas que não têm conhecimento, tá? Vamos voltar aqui para o assunto, tá? Existe um comentário também que acrescenta que mesmo se nós estivermos, presta atenção, mesmo se nós estivermos fazendo um ato louvável, seja um serviço sacerdotal no templo ou coletando caridade, né? Eu falo serviço sacerdotal assim como se fosse naquela época. Hoje mesmo se você estiver fazendo um serviço de caridade, né? Fazendo coleta, tudo, você deve demonstrar sensibilidade para com os outros, informando-os. Presta atenção, você deve informar previamente sobre a sua chegada, ou a chegada de quem quer que seja, tá? O Kohen, ele se vestia, o sacerdote ele se vestia ele com roupas que demonstravam as suas boas maneiras, tá? Ou seja, apenas entrava no Mishkan avisando com antecedência pelo som dos sininhos que vinha ali na bainha, na bainha das roupas, da roupa sacerdotal, tá? Então nós vemos aqui que nem mesmo uma causa valiosa, que no caso ele ia adentrar,
para fazer um serviço a Hashem, supera a regra imperativa, eu digo assim, imperativa, né? Uma ordem de se ter boas maneiras. Tá? A pessoa ela deve avisar, ela deve perceber que os sinos que ocorrem dobram com sua mensagem para nós, ou seja, nós devemos perceber essa mensagem que os sinos eles trazem para nós. Então, preste bem atenção, meus amigos. Preste bem atenção a essa mensagem. Ele iria fazer um serviço religioso. Ele iria fazer ali a apresentação, não só dele, como ele levava o nome do todo o povo de Israel no peito. Mas nem por isso Deus falava para ele, você tem que se fazer ouvir. Você tem que ser anunciado. Tá? Não é diferente na minha e na sua vida hoje. Nós devemos fazer a mesma coisa. Eu vou na casa do amigo, eu falo, eu vou aí, eu posso ir aí? Né? Você pode me receber? Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus amigos, sobre o profundo que é essa questão dos sinos na roupa do sacerdote. Tá? Mais uma vez, eu agradeço vocês por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Se você é novo, tá chegando aqui ou conheceu esse canal por acaso aqui no YouTube, se inscreva, deixa um like, compartilhe se você achar que essa mensagem é relevante para outras pessoas que você conhece, tá bom? Todos os dias, até quando Deus quiser. Se o Mashiach não vier hoje, que ele venha hoje, para estarmos com ele lá em Jerusalém. Se não, amanhã estaremos aqui de novo com a próxima, né, com a quarta parte aqui da porção de Tetzaveh, de Ordena, né, da Parashá, da Shavua, da porção da semana, tá? Mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus. Todarabá, tchau, tchau.